Boa noite a todos, que a luz do bem e do amor do Pai esteja com todos nós nessa noite, né? Aquecendo nossos corações, porque só as vestes aquecem o nosso corpo, mas o Deus, nosso Pai, com toda a sua bondade, consegue acalentar, aquecer os nossos corações. Bom, parentesco e filiação está no capítulo 4, na parte segunda do nosso O Livro dos Espíritos, com as questões 203 a 206. E esse subtítulo vem do capítulo que fala da pluralidade das existências. Nós, ou aqueles que simpatizam com a doutrina dos espíritos, sabem que nós defendemos, acreditamos e creditamos, né? Damos crédito a essa doutrina que fala sobre a reencarnação. E dentro desse conceito, muitas pessoas, eu pelo menos já me deparei com essas perguntas várias e várias vezes, nos chegam e dizem: tá, mas se eu vou e volto, quantas mães eu vou ter? Quantos pais? Quantos maridos ou esposas? Quantos filhos? E eu vou esquecer os meus filhos? Aonde eles ficarão? E eu deixarei de amar os antigos porque eu vou receber novos? Enfim, quando a gente já está há mais tempo na doutrina, e lendo, e relendo, e estudando, e aprendendo, parece que isso se torna uma coisa muito simples de se compreender. Mas não é assim tão fácil, né? Por quê? Porque é uma pergunta cabível. Ora, eu vou e volto, uma hora eu estou casada com um, outra hora eu estou casada com outro, e ainda para piorar, ou botar uma pimentinha nesse tempero de dúvidas, uma hora eu posso vir mulher, outra hora eu posso vir homem. Que confusão! Como que a gente vai compreender e lidar com tudo isso? E Kardec, é claro, e a espiritualidade bondosa, amiga, presente, que sempre o instruiu, né, o acompanhou, respondeu a pergunta 203, que fala assim: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que, mais tarde, outra alma vem adicionar a vida moral? Quer dizer, né? Os pais, então, apenas dão a vida a um corpo e um pouco daquilo que eles têm, uma parcela das suas almas, como se fossem ali parte, né, dos gametas, ou faltou a palavra, mas enfim, como se fossem colocados, né, pedacinhos da alma da mãe e do pai, para que se criasse essa alma naquele corpo, a imagem e semelhança dos seus pais encarnados, né? E é claro que os espíritos nos dizem: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso
pode ter filhos inteligentes e vice-versa. O que eles querem nos dizer? Somos únicos. E isso a doutrina também nos ensina. Os espíritos nos falaram, né? Somos únicos. Estamos, e aí eu posso dizer, eu hoje estou, Maureen, aqui com vocês. Mas amanhã eu posso ser Cláudio, posso ser Maria, Teresa, Humberto, enfim. Mas eu estarei, porque eu serei sempre eu. Que cada um vai me chamar pelo nome com o qual eu lhes fui apresentada. Eu brinco muito porque eu conheci o meu marido e ele tem uns 4 apelidos, assim. Em cada lugar que eu estou com ele, eu tenho que me referir a ele de uma maneira diferente. Ora é pelo sobrenome, que é onde ele, na época quando ele trabalhava no banco, era o Kretzer. Aí na família do lado da mãe dele era o Edinho, no outro lado era o Edson, no outro era o Militão, que foi um apelido também que lhe deram, e assim sucessivamente. Então, para cada lugar, se eu estou com o pessoal com quem ele trabalhou, se eu falar o Edson, ninguém sabe. Mas se eu falar o Kretzer, todos eles sabem. Então, aonde e como nós estamos é que faz a diferença, né? Posso até dizer, quando ele estava vestido ou trabalhando no banco, todos o conheciam como Kretzer. Ele estava trajado como Kretzer. Já no meio da família, ele estava trajado como Edinho. E assim somos nós. Em cada vivência, nós estamos de um jeito, mas somos e continuaremos a ser o que somos. Não me recordo qual foi meu primeiro nome, na minha primeira existência carnal, mas hoje podem me chamar de Maura. É assim que eu estou agora. Os nossos filhos têm a mesma ligação. Eles estarão nossos filhos, mas permanecerão sendo únicos, almas únicas, as quais eu posso até não recebê-los como filhos em outra vivência, mas com certeza e provavelmente, digamos assim, usei a palavra errada, porque certeza a gente não tem, porque cada um tem o seu desenvolvimento próprio, mas há uma grande probabilidade, por estarmos todos ainda num nível de muito aprendizado, que nós, mesmo não vindo mais como mãe e filhos, provavelmente nos encontremos e nos amemos tanto quanto se fôssemos mãe e filhos. E mais, poderemos até dizer, não sei porquê, mas quando olho para fulano, eu sinto uma coisa tão boa. Ai, parece assim, gosto como se fosse um filho. Isso graças à bênção do esquecimento. E aí vocês podem dizer, ai, mas é chato a gente não lembrar. Mas é importante, porque às vezes, como mães, nós podemos ter sido muito complacentes e não, metaforicamente falando, dado
os puxões de orelhas necessárias para o crescimento daquele ser, ou a orientação necessária, né? E nessa nova experiência, digamos assim, nesse reencontro, onde o laço familiar não existe, como amiga, talvez, eu consiga ser mais clara, mais exigente, auxiliando a ser a melhor versão de si mesmo. Porque nem sempre a gente consegue olhar um filho com o olhar necessário da interpretação que deve fazer dele ou dela um ser que deseje sempre crescer. E crescer não materialmente, mas moralmente. Às vezes é muito mais fácil nós sermos verdadeiros com aqueles que não precisamos dividir o mesmo teto. Porque daí a gente fala, acabou, a gente vai para casa e fica cada um no seu canto remoendo aqueles pensamentos. E às vezes no mesmo teto é tão difícil, porque é minha mãe, ou então é meu filho. Por isso o esquecimento tem essa grande bênção entre nós. Nos dá a possibilidade de nos reconstruirmos e nos melhorarmos, independente daqueles com quem estejamos vivendo. Uma vez, diz a questão 204, que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além do que a existência atual nos criou. Se eu já vivi talvez uns 1000 anos, quantos eu já devo ter amado como filhos, como maridos, como esposas e enfim. E como fica? Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Né? Quem nunca topou com alguém na vida que às vezes nem conhecia? Esse final de semana ainda aconteceu isso comigo. Uma pessoa que eu tenho um contato mínimo, apesar de ser da família, que é muito grande. Nos vemos raramente. E já é a segunda vez que eu encontro com ela, que ela me abraça, que eu abraço. E é aquela troca, sabe? Uma troca de carinho que tu diz assim, como é que pode, né? Se a gente mal se vê, mal se fala, mas cada vez que ela me abraça eu sinto aquele afeto e ela também. Porque eu já me expus e ela também se expôs a mim. E continuamos assim. Passamos às vezes mais de anos sem nos encontrarmos. Mas quando nos encontramos, os olhares se encontram aonde nós estivermos e a questão daquele abraço apertado, afetuoso se faz entre nós. Estamos cada uma conduzindo as nossas vidas como devemos e precisamos, mas o carinho, que ainda não lembramos o porquê, se mantém. Por isso que eu não estranho, eu aproveito. Algumas pessoas
a doutrina da reencarnação se afigura destruidora de laços de família, com o fazê-los anteriores à existência atual. Então, faz parte, né, daquelas dúvidas que eu comentei, que muitas pessoas, principalmente aqueles que não têm muito contato com a doutrina, né, com todo esse conhecimento, estranham, né? Quer dizer que então aí eu morri, aí meus filhos morreram, marido, vai todo mundo para algum outro plano, né? Normalmente é assim que eles se referem, né? E aí quando eu volto eu começo uma nova família, então aquela que eu fiz ficou destruída. Jamais, né? Jamais. Nosso Pai não faz nada para que seja destruído. O que Ele faz é nos dar sempre, como eu já falei anteriormente, as oportunidades de melhorarmos a nossa ligação. Então, eles nos respondem. Ela os distende, não os destrói. Sabem aquela história, coração de mãe sempre cabe mais um? Coração de espírito, então, vocês não têm ideia. Cabe muitos mais do que um. Porque o amor espiritual, ele está além do significado mãe, pai, filho. Ele é e deve ser buscado a se tornar, a ser o amor mais puro e verdadeiro, que é o amor fraternal. É o amor que ama por amar. É o amor que não se impõe por se estar na posição de pai, de mãe, de avô, de avó. É o amor que não se cobra por estar na posição de filho carente. É simplesmente o amor. Sem julgamento, que é tão difícil para nós, ainda. Mas, com o esclarecimento, nós vamos chegar lá. E é bom que a gente já comece a pensar sobre essas questões. Porque a nossa família espiritual, a nossa verdadeira família, vai além dessas ligações. Porque na nossa família só há um pai. E nós, todos aqui e lá, somos irmãos. E eu gosto muito de citar uma frase que a minha mãe sempre fala. Um irmão não pode ter superioridade sobre o outro, porque todos vêm de um mesmo pai ou de uma mesma mãe. A não ser superioridade moral, que a gente respeita e quem a tem não julga, quem ainda lá não chegou. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto o vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhas estado presos pelos laços da consanguinidade, né? Então,
eu estou lendo porque eu gosto de confirmar que as palavras que aqui são ditas não são da Mauri. Eu apenas estou as transmitindo para mim e para vocês. Porque eu também preciso me conscientizar disso. E a gente só consegue apreender esses conhecimentos quanto mais nós o absorvermos. Então, é lendo, relendo, apresentando, dividindo, que aí a gente começa a somar para nós mesmos e, quiçá, para aqueles que nos escutam. O parentesco, né? No entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer um pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condição muito diversa. A gente às vezes julga tanto, né? Mas a gente não sabe quem está ali do nosso lado, a quem a gente está dedicando tanta atenção ou de quem a gente está tirando toda a nossa atenção. Eu não tenho nada a ver com esse morador de rua, não é da minha família, certa família abandonou, mas eu já tenho a minha família para cuidar. E aí a gente vira as costas porque não me pertence. Será? Com certeza não, né? Porque quando nós começamos a compreender a importância dos nossos laços de amor para com todos, que deveríamos entender, aceitar e sentir como irmãos, nós não diríamos, ele não me pertence. É exato, mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais venceram nos seus antepassados e veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar como ascendente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. É aquela historinha que eu escutava muito quando eu era mocinha, há pouco tempo atrás. Eu sou jovem há muito tempo, né? E eu me lembro que as meninas diziam, eu fui numa cartomante. Ela disse que eu já fui uma rainha. Eu fui a princesa de não sei o quê, né? Eu sou da descendência de não sei quem. E daí? O que muda? Nada. E normalmente não é a verdade. Mas, para quem quer acreditar, é a necessidade de cada um, a gente tem que compreender. Mas é normalmente assim, né? Não, eu não fui filha de sapateiro. Não. Eu sou filha do fulano de tal, que tem tal cargo. Mesmo que ele tenha feito muitas coisas erradas para chegar a esse cargo. Mas o que interessa é a posição social. Coitados. Como nós um dia, hoje também se encontram
enganados, iludidos por valores pequenos e inferiores. Digam, porém, o que disserem ou façam, o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Cada um pode fazer o que quiser, mas a lei é única. E isso é imutável. Todos já passamos, estamos passando ou iremos passar por experiências diversas e necessárias para o nosso crescimento. E não é tão difícil a gente poder perceber isso, pois na vivência encarnatória nós temos exemplos muito bem colocados sobre essas questões. Por exemplo, muitos aqui, com certeza, ou todos, eu acredito, já devem ter ouvido falar, né? Ou até já participaram dos tais intercâmbios, onde eu nunca participei, mas tenho uma prima que a filha foi para a Alemanha, ficou lá acho que mais de um ano, e ficou numa casa onde foi aceita como se fosse uma filha daquela família. E a filha da família onde ela foi aceita, na Alemanha, veio para cá conviver com a família da minha prima. Então, vejam, não haviam laços sanguíneos, nem sequer se conheciam, mas foram recebidas, agasalhadas, orientadas para uma nova vida. Não deixaram de amar os pais que deixaram em seus países, mas encontraram uma nova maneira de amar, novos pais por empréstimo, mas que durante um ano se dedicaram àquelas meninas como seus pais. E novas experiências elas aprenderam, e quando retornaram, reconheceram, claro, seus pais, mas não deixaram de esquecer de lado aqueles pais substitutos, aqueles que se dedicaram com o amor paternal a elas. Qual é a diferença de quando nós voltamos à pátria espiritual e voltamos para cá? Nenhuma. Continuamos sendo quem somos. Reencontraremos com quem precisamos. E não esqueceremos dos que, por algum momento, não estarão conosco. Porque o amor, ele não acaba. E ele se mantém vivo a qualquer tempo. Então, não se esquece. A plantinha, a semente que foi ali plantada, de verdadeiro amor, essa não vai jamais deixar de florir. E é assim que a gente compreende a relação entre quantas famílias eu tenho, ou tive, ou ainda terei. As mesmas. Porque nós podemos mudar, mas a família, talvez sejamos todos nós aqui. E amanhã estaremos
nos vendo um no olhar do outro e sem saber por que estaremos sentindo o mesmo afeto, o mesmo olhar, mesmo estando em momentos diferentes. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos desencarnantes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoenganos seja ridículo. Então, quer dizer, porque você não teve nenhuma relação familiar nessa vida, né? Pelo menos de ter tido filhos, porque ninguém nasce de nada. Nós sempre tivemos alguém. E aí, como é que fica essa pessoa? Ela não tem ligação com ninguém? Claro que tem. A pessoa, o ser naquele momento encarnado, pode se achar e se sentir distante, mas no seu íntimo saberá, a hora que retornar, que estará no seio daqueles que representaram para ele esses primeiros laços que nos trazem um pouco do conhecimento de amar. Porque nem os pais, às vezes, nem os maridos, as esposas, conseguem amar com o verdadeiro amor. Esse nós vamos levar um tempo ainda para alcançar, mas estamos no treinamento, né? E é isso que importa, é continuar exercendo esse treinamento de amor. De modo nenhum, todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram. Espíritos elevados, se bem os espíritos não procedem uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Quem nunca ouviu alguém dizer: eu amo mais, eu me sinto melhor na casa da tia fulana do que na casa dos meus pais? Por que será? Mas ficais certos de que vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais, por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nessas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Mas vale agradecer à avó batalhadora e lavadeira pelo amor, pelos ensinamentos, do que elogiar alguém que só nos ensinou a rir do outro, tripudiar do outro. Isso não nos erguerá e não nos levará a nada. A única coisa que nos fortalece e nos une é o amor. E para isso, não necessitamos
de nenhum laço consanguíneo. Porque o amor, ele se revela independente do tipo sanguíneo que corre no nosso corpo físico. Porque no espírito, o que corre mesmo é amor. Obrigada a todos. Desculpa ter passado um pouquinho da hora. E que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos mantenha na fé e na esperança constante. Que assim seja.